Elano, bom dia. Eu queria que você falasse sobre essa sua renovação com o Guarani. E eu estava até conversando com o Farnen agora há pouco, a falta que hoje faz jogadores que não sintam a camisa do Guarani, né? Aliás, ídolos, se a gente for contar, o último ídolo foi o Fumagalli, ou seja, ele já parou de jogar faz tempo. Você acha que isso também pesou dos jogadores nessa reta final, não sentirem a camisa do Guarani, não sentirem o peso do Guarani nesses jogos finais? Bom dia, né? Primeira oportunidade aí de poder estar voltando a falar, né? Depois de tudo. A gente sente muito, né? Eu, particularmente, sou um cara do Guarani, né? Eu já falei várias vezes. E é um momento, assim, de que a gente fez tudo possível e o final não foi como nós imaginávamos. O campo a gente não tem como controlar, isso faz parte do futebol, né? Mas a gente não dá para deixar de olhar para trás o que foi feito de bom. Quando você fala de ídolo, né? A gente pega no futebol, vamos falar do brasileiro, não é uma exclusividade do Guarani, né? Isso vem acontecendo dentro do futebol brasileiro. E já respondendo a tua pergunta, não, tenho certeza, todos os grandes ídolos do Guarani foram formados em casa. E essa é uma grande luta minha. Agora com essa renovação, quando se trata de renovação e se mantém um trabalho, mesmo depois de um final triste que nós tivemos, por tudo que foi, a gente sabe que não seria fácil, mas seria possível. Infelizmente isso não acabou concretizando com acesso. Mas eu acho que assim o meu trabalho ele vai muito em contra disso agora, né? Dentro do vestiário, dentro das relações, eu sou um auxiliar para que eu possa auxiliar aquilo que o Matheus quer, poder do relacionamento dos jogadores, poder trazer bastante coisa para o Guarani, que eu acho que eu consigo exercer a minha função para que eu também consiga resgatar isso do Guarani. Nós temos exemplos aí do Lucas Albuquerque agora, que foi vendido para o Palmeiras, um moleque de 14 anos, 15 anos agora em agosto fez, que pode ser uma referência aí, para a gente seguir o bom trabalho. Que o Guarani saia, que os meninos que saiam daqui saiam valorizados, né? Saiam bem, né? E isso que está acontecendo com o Lucas. Saiu o Guarani tendo uma porcentagem financeira ótima, com metade da porcentagem também continua sendo do Guarani. E eu acho que a gente pode criar grandes ídolos aqui dentro, né? Que hoje não está fácil você contratar um cara e ele se manter por muito tempo dentro do clube. Que hoje a concorrência é muito alta, então acho que tem essas dificuldades. Mas eu acho que a gente pode melhorar a formação, melhorar a estrutura e continuar formando, e consequentemente a gente pode ter outros ídolos aí dentro do Guarani, que essa é a minha busca. Elano, bom dia. Bom dia. Até em continuidade ao que você estava falando agora e também pegando o que o Farnen falou sobre ideia de formação de elenco, né, que ele disse que a pretensão inicial é que se tenha pelo menos 5 jogadores das categorias de base trabalhando com o grupo na temporada que vem, para que se aproveite com mais efetividade. Você que está fazendo essa ponte do elenco do time profissional com as categorias, você acha que o Guarani, para o ano que vem, vai ter condição de integrar esses jogadores e que eles tenham oportunidades, ou seja, jogadores que já vão chegar para o elenco profissional em condição de trabalhar e, quem sabe, serem aproveitados pelo Matheus aqui? Olha, o meu trabalho é acompanhar, né? Que eu tenho feito. Hoje, mais o 15, 17 e o 20, né? Se eu for falar para você assim, com certeza, 70, 80% das categorias treinaram no profissional, nesse período que eu estou aqui. Então, curto tempo. Até mesmo os meninos do sub-15, né? Em algum momento, o Matheus, em nenhum momento, ele restringe esse trabalho de ter alguns meninos aqui. Isso é muito bom. Então, assim, o meu trabalho é esse. Agora, se o menino vai se permanecer aqui ou não, depende dele, né? Tem os jogos da base. Normalmente eu trago também aqueles que não jogam, justamente para poder ter uma oportunidade da gente ver ele treinando e jogando junto com a gente. Agora, na pré-temporada, já estamos se organizando para poder ter alguns jogos treino contra a base. Esses são planejamentos que a gente vem fazendo. E eu acho que o Guarani é um clube formador. Eu acho que principalmente assim, além de formar, a gente tem que... eu quero muito poder estar mais participativo agora dentro das comissões técnicas, né? Para eu também poder colocar algumas coisas que o Guarani fez a vida inteira, que há algum tempo deixou de fazer.
que revelaram muita gente. Então, assim, são questões que eu vou estar diretamente agora dentro do processo, dessa questão de base também, porque no profissional eu tenho um período de trabalho, que é o período da manhã ou o período da tarde. Então, o período que eu não tiver no profissional, consequentemente, agora eu vou estar nas categorias de base. Então, eu vou estar muito perto. Não sei de números, cara. Se é 5, se é 7, se é 10. Tudo depende muito do desempenho, né? Eu não vejo futebol com idade. Eu vejo jogador bom. Se o Matheus tem o cara treinando e ele acha que ele deve escalar ou não deve, aí é uma opção do treinador. Mas eu devo apresentar essas opções para ele, entendeu? Então essa é a minha função. Agora, do cara permanecer e jogar, vai depender muito do jogador. Independente da idade, se tem 17, se tem 18, se tem 16. Desde que ele tenha contrato profissional e tenha capacidade, o treinador entenda que ele possa ser uma opção, eu acho que aí a gente vai para um caminho bacana. E a gente torce para que a gente consiga encontrar aí mais atletas novos. Bom dia, Elano, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Engraçado que você é um coordenador técnico, né, do Guarani, e muito se fala sobre a categoria de base, não sei se por sua identificação com o clube, por ter saído da base, e todas as perguntas vão na direção da base, mas até para o torcedor conhecer melhor qual o trabalho que o Elano exerce no geral dentro do Guarani, qual a função, quais são esses elos entre os departamentos. Conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho no modo geral. A função do coordenador, eu tenho 4 funções definidas, né? Que é o departamento de mercado, o departamento médico, junto com a comissão técnica, né? E a transição de jogador da base com o profissional. Essas são as 4 funções definidas que eu tenho que executar todos os dias. O profissional, basicamente, a comissão técnica, ele tem definido o trabalho da semana. Eu não interfiro ali no treino, não interfiro na escalação, não interfiro. Eu tenho a minha função como comissão, eu apresentar as minhas ideias ali do jogador. Eu acho que esse menino aqui eu acho que é bom dar uma olhada, porque o Leandro também, que é auxiliar do Matheus, trabalhou com base, também é um cara que pode me ajudar nisso. O Matheus conhece muito. Então, a gente, assim, aqui ninguém define nada sozinho. A gente apresenta para o treinador e a comissão técnica define, não sou eu. E, consequentemente, aonde eu entro, né? É uma análise de treino, vejo que o jogador está bravo porque está jogando menos, ou às vezes o cara ele está errando em alguma situação técnica ali, de Matheus sabendo do que eu possa falar com o cara, eu não entro em parte tática. São detalhes refinos assim, de vestiário, refino de dia a dia, ver se está tudo bem com a família do cara, se o filho está com algum tipo de problema. E, consequentemente, agora com mais tempo, eu também tenho a oportunidade de apresentar, com todo o relacionamento que eu tenho, outras funções que podem trazer recursos para o Guarani. Então, são coisas assim que eu não fiz até agora porque eu não tive tempo. Mas, consequentemente, assim, dentro dessas 4 funções que são determinadas para mim, e dentro do clube eu procuro mais auxiliar e apresentar para que a gente tenha um trabalho tranquilo, porque quando ganha, o meu trabalho basicamente é mais auxiliar mesmo, né? Então, assim, Matheus, quanto mais resultado tiver, que nem a gente trabalhou aqui com toda a dificuldade, mas nós tivemos resultado. Então, basicamente, o meu trabalho é esse. É auxiliar, estar junto com o Matheus, entender o que ele precisa. Eu preciso disso, eu vou tentar brigar ali para que ele consiga ficar só no campo e eu consiga auxiliar e trazer para ele o que ele quer. Então, basicamente, eu recebo muita informação e vou tentar solucionar os problemas, entendeu? Então, por isso que, basicamente, às vezes eu sou passado de muito chato, né? Porque eu, basicamente, sou o cara que vou tentar resolver os problemas para poder deixar eles fazendo o trabalho de campo tranquilo. Elano, a gente sabe que vocês estão tentando reconstruir o Guarani, né? E daí, se a gente vê o cenário do futebol brasileiro, o Guarani poderia estar onde o Mirassol está, onde o Novo Horizontino vai chegar, fatalmente nesse ano vai subir, o ano passado bateu na trave. O que falta em termos de estrutura? Você até tinha comentado durante esse ano, né, a questão de CT, por exemplo, o Mirassol se tornou essa potência inicialmente com o CT, né, que eles conseguiram reformar. Mas o que você acha que falta ainda dentro do Guarani, de estrutura e nos processos, para o Guarani se reconstruir? Porque o que parece que o Guarani ficou para trás e times como esses, que não tem tanta história quanto o Guarani, estão bem na frente, né? Eu acho que a gente tem que valorizar assim, toda a conquista. E
o Novo Horizontino e o Mirassol são referências positivas. Eu vejo que o Guarani pode chegar também. Se não fez até agora, nós somos contratados para tentar fazer, para buscar fazer. E hoje, dentro de todo esse processo, eu vejo as pessoas engajadas para tentar mudar. Porque eu não falo do Guarani, eu falo no geral, né? Em todos os clubes que melhoraram, eles melhoraram as suas estruturas. Porque hoje, para trabalhar, para você contratar, para você ter um fluxo de trabalho melhor, para você ter longevidade, você ter resultado a longo prazo, você precisa ter estrutura. Isso o jogador vê hoje. Não sou eu, Elano. Porque eu acho que o Guarani, ele nunca vai deixar de ser Guarani. Ele vai continuar sendo grande com a sua história, ele vai continuar maravilhosamente bem. Mas para a gente seguir formando bem, tendo resultado, e eu acredito que o Guarani, o que eu falei no primeiro dia, eu acredito até agora, com tudo que aconteceu, com toda a dor que nós estamos sentindo, eu vejo o Guarani na Série A. Se a gente conseguir criar esse processo, continuar o bom trabalho que a gente vem fazendo, sabe, não sou eu. Nós estamos trabalhando em conjunto, um time de futebol não se faz sozinho. Então, assim, eu sempre comento que eu trabalhei no City, joguei no City em 2007, o Manchester City. O Manchester City tinha os mesmos problemas. Quando eles trabalharam junto, criaram, logo, você vai falar para mim financeiramente, mas o Guarani hoje está em dia. Então, eu acho que assim, a gente está trabalhando tudo para o mesmo caminho, né? E são passos. Né? Lógico que com o resultado positivo final, tudo é mais rápido. Agora, dar uma atrasada em alguns processos faz parte também. Mas nós estamos aqui em busca do mesmo objetivo, a gente está com a mesma confiança, eu acredito igual, e é isso que eu te falei. Vou tentar fazer as minhas 4 funções que eu são determinadas no meu trabalho, e, consequentemente, eu quero poder formar mais atletas, eu quero ajudar os meninos que aqui estão, e, consequentemente, eu ajudaria o Guarani. É assim que eu posso fazer. Né? Mas a questão do CT é uma coisa que não está descartada, mas é uma coisa que eu não posso te garantir. Mas o que depender de mim, consequentemente, eu vou estar aí em busca ao longo do processo, do dia, para melhorar essa formação, o alojamento, tudo, porque isso aí vai ficar para o Guarani a vida toda. Ô Elano, dentro das 4 funções aí que você citou, e também, principalmente, a missão, né, de solucionar problemas, tiveram momentos ao longo da temporada em que foi preciso atuar de forma mais incisiva, talvez para resolver alguma situação interna de grupo? Foi um grupo de jogadores que ao longo da competição trouxe algum tipo de questão que você teve que agir de forma mais incisiva para solucionar algum problema de relacionamento, ou foi um grupo tranquilo de se trabalhar ao longo de toda a competição? Cara, assim, eu não sou o cara que resolve os problemas tudo sozinho, né? O Matheus é o comandante, muitas coisas, tem coisas que eu falo pro Matheus, Matheus, resolve você. Tem coisas que ele fala para mim, Elano, me ajuda, resolve aqui. Farne, chama aqui para conversar, né? Então, a gente procura... time que não tem problema, eu estaria mentindo. Casa que não tem discussão, também estaria mentindo. Mas as discussões, elas são sempre em prol do melhor resultado. É isso que a gente busca aqui, entendeu? Eu sempre passo para o jogador o seguinte, nós podemos ter discussão aqui dentro e temos que ter, porque nós queremos a mesma coisa. Só o que não pode ter é a falta de respeito. Quando a gente tem uma falta de respeito e tem uma ofensa, aí já fica uma coisa grosseira. Isso nós não tivemos aqui dentro do trabalho, nem dentro nem fora. Não tenho nada a reclamar do presidente, do CA, tudo em dia, deixou a gente tocar o vestiário, deixou a gente tocar o trabalho. E assim, dos jogadores também não tenho o que falar. Tem sim alguma situação ou outra que acontece dentro do vestiário que também eu acho normal, pela experiência que a gente tem coisas que a gente até antecipa, né? Esse é o cenário. A gente, quando está no campo, né, às vezes desce, eu já brinco, falo com o Matheus alguma situação ou outra, Matheus, você viu tal coisa? Ele fala, eu vi, pode resolver? Aí eu vou e já antecipo ali, entendeu? Então a mesma coisa acontece assim, o Matheus, acho que eu estou vendo isso. Ele, puta, eu também estou percebendo, putz, você só me confirmou, ele vai lá e resolve. O Leandro é a mesma coisa, o Farne é a mesma coisa. E eu acho que isso que é positivo, sabe? A gente conseguir resolver os problemas de uma maneira saudável. Uma discussão, briga não posso dizer briga, mas discussão para o melhor, uma discussão de treino, uma chegada mais áspera ali dentro do treino. Eu acho que isso tem que ter, porque isso eleva o nível, isso eleva, então é isso que eu tenho buscado aqui para passar para o Guarani, dentro da minha experiência. Para a gente conquistar, nós temos que ter disposição. Para a gente formar o Guarani, para a gente chegar onde a gente quer, não pode ser só passivamente. Não tem grito, não tem briga, que eu digo, agressão, pelo contrário.
Tem que ter uma disposição dia a dia de treinamento, de jogo, para que a gente consiga o resultado. Mas assim, não teve nada, nem de comissão, nem de jogadores, assim, uma coisa que tem que intervir porque é uma coisa que está ficando muito grave. Isso aí não. Mas assim, discussões normais, de jogo, de treino, eu acho que... Então assim, eu acho que está tudo controlado, cara. O que fica a dor é o que não consegue o objetivo. Mas eu acho que a gente tá de novo aí, como eu sempre digo, né? Vamos botar o barco na água e remar de novo, porque eu vejo o Guarani com grande perspectiva novamente. Elano, a última da minha parte, eu vou entrar no assunto que é um pouco delicado, então aprofunda até onde você achar que consegue aprofundar, tá bom? O Guarani teve muito problema com a arbitragem durante a Série C, né? Antes do VAR e também depois do VAR, por incrível que pareça, mesmo com o VAR, o Guarani foi prejudicado, vários lances discutidos, o Matheus Costa até acabou citando um caso na entrevista pós-derby, citou alguns casos, inclusive, e a gente sente muito a ausência de representatividade do Guarani dentro das federações, né? Tanto a Federação Paulista como dentro da Confederação. O Elano consegue ser essa pessoa que, de repente, representa o Guarani numa discussão, numa hora de, como o Náutico fez, por exemplo, de exigir um treinador e ir várias vezes para a CBF, enfim, quase que um treinador, não, perdão, um árbitro, quase que impor o que ele queria com relação de arbitragem. A nossa rival também fez muita pressão com relação a isso. O Elano tem conhecimento a gente sabe que tem, né, porque é uma pessoa que foi da seleção, mas consegue exercer essa função de repente, não favorecer o Guarani, mas sim dizer, olha, eu preciso que olhe com mais carinho, porque a gente não seja tão prejudicado nas próximas vezes. A gente tem feito isso desde que nós chegamos, cara. Não eu, o Farney, ele tem um relacionamento dentro da CBF. Nós temos o presidente tem um relacionamento com o Reinaldo. E a gente tem semanalmente falado sobre isso. A gente não é a favor de ser favorecido a nada, né? A gente só não pode ser prejudicado, né? Mas assim, cara, é um assunto que está sendo muito debatido ultimamente, até de Série A, não só de Série C, Série A, Série B, Série C, tem muitas dificuldades. Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento tão dividido o país, que tudo que você faz, tudo que acontece, toma uma proporção absurda. E aí você coloca em xeque se isso é proposital ou se isso é um erro mesmo, porque ele erra hoje pra gente, ele erra pro outro amanhã. O mesmo árbitro que apitou o nosso jogo do Brusque, agora ele teve uma puta confusão agora aí, Série A. Entendeu? Então, assim, eu não vejo que é direcionado. São situações que às vezes acontecem. Tem muito se falado também na questão da profissionalização dos árbitros, que é uma coisa que eu também concordo, né? Porque os árbitros ele trabalham o dia inteiro e normalmente ele tem um segundo trabalho que é o futebol. Então, assim, fica vulnerável para a gente pensar qualquer coisa, para a gente achar qualquer coisa. Então, quando se deixa várias vertentes para a gente pensar, você pensar de um jeito, eu pensar do outro, o outro time do jeito, o outro time do outro, isso aí abre margem para a gente ter discussões e pensar qualquer coisa. Isso não é legal, né? Então, eu acho assim, com tudo isso, eu acho que nós tivemos oportunidade de acesso. Com tudo isso. Nós não podemos ter 2 jogos e ter decisivos e ter jogadores expulsos, que foi que nos pesa para a gente não ter o resultado final também. Nós temos que ser cientes, temos que ser verdadeiros, o jogador sabe disso porque eu falei para o jogador. Então, assim, nós não podemos só condenar, nós também temos que olhar para a gente, mas que tem que ser uma melhora do árbitro geral, de D, C, B, A, isso aí eu concordo plenamente. Porque não pode ter tanta tecnologia e ter tantos erros. Às vezes o cara tem a tecnologia e não lá vê. E chegar para ver, ou um lance que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o jogo do Brusque e Ponte. O pênalti que a Ponte sofreu, o cara nem foi ver, pô. Entendeu? Você acha que foi, eu acho que não foi, e vai ficar. Ali decidia um ponto. Então, são coisas que, para o árbitro não ir ver, eu penso de um jeito, o Matheus de outro, e cada um pensa. Aí, abriu margem para todo pensar o que quer. Você está entendendo? Então, são decisões que, assim, tem que ser revista, porque é uma situação direta no resultado ou do Guarani, ou contra o Guarani, ou contra qualquer outro clube. Então, eu acho que, assim, é difícil isso, porque como é que a gente resolve? Se profissionalizando. Essa é isso eu falo... Todas as minhas entrevistas, você vai ver há 5, 6 anos atrás, eu falo a mesma coisa. E continua errando e a gente não consegue resolver. Isso é muito grave. Matheus, bom dia, prazer falar contigo novamente.
que representa para você essa continuidade de trabalho aqui no Guarani, né, diante do que você viveu aqui, né? Você conseguiu colocar o time na fase final e chegar perto de um acesso. Para você, particularmente, a continuidade e o que foi para você esse final de temporada que você teve aqui, né? Já pegou o time na reta final de primeira fase. O que representou para você e o que você projeta daqui para frente? Bom dia a todos. Muitas emoções, né? Cheguei numa perspectiva preocupante no meio de uma temporada onde a possibilidade de rebaixamento existia e era real. Que tínhamos num primeiro objetivo a permanência, num segundo objetivo a classificação. Então, uma euforia muito grande de olhar para a parte de baixo para entrar no G8 e concretizar a classificação. E depois uma frustração normal de não ter conquistado o acesso. Agora, maior que a frustração é a perspectiva de iniciar, junto com pessoas capacitadas e competentes, um planejamento de estar compartilhando e contribuindo para um início de uma temporada que eu vejo uma perspectiva muito grande, muito positiva, da continuidade de a gente reverter essa situação e trazer grandes conquistas ao Guarani. Bom dia. Você falou houve um insucesso, né? Não tem como a gente negar que houve um sucesso, apesar da classificação que era discutível naquele momento, se poderia ser feito ou não quando você chega nos últimos 5 jogos, mas o Guarani se classifica, vai para a fase decisiva e acaba não conseguindo a classificação. De certa forma, o Guarani vai arrastar para o ano que vem essa corrente, né, do que aconteceu em 2025, arrastar para 2026. A minha pergunta é com relação a... Você já tinha passado por uma situação assim, de chegar, iniciar um trabalho que vai ser iniciado agora a partir de 2026, com a rejeição da torcida, porque a torcida está muito magoada e tem uma rejeição muito grande, né? A gente precisa deixar isso claro, existe uma rejeição por parte da torcida. Você já tinha reiniciado um trabalho assim com essa rejeição, e o que você consegue fazer para mudar esse cenário? Eu vejo que a vida de treinador de herói a vilão é um jogo, é uma partida, é uma semana. Fui recebido aqui de maneira maravilhosa. Procuro todo dia estar contribuindo todo esse carinho que desde o início tiveram por mim. Chego em um momento de oscilação que o grupo estava com uma baixa estima, com uma desconfiança muito grande do que poderia conseguir. Conseguimos reverter isso. Recebo diversos comentários, inclusive de vocês, da energia e da volta da confiança do torcedor com o Guarani, com festas lindas no estádio, de forma muito positiva. Atingimos uma classificação que poucos acreditavam naquele momento que eu cheguei. E a vida do treinador... O nosso sentimento é tão grande quanto da torcida. Eu, particularmente, eu sei o que vale um acesso na vida de um treinador. Eu já tive um acesso, minha vida mudou. Imagine ter o segundo acesso. E essa possibilidade foi real. Normal. A pressão que o treinador vive, na minha opinião, é um privilégio. Quem trabalha em esporte de alto rendimento tem que saber lidar com esse tipo de situação. E para mim, você ser pressionado é um privilégio, é porque você está num alto nível de cobrança, você está numa grande equipe, e estou muito preparado para isso. Em contrapartida, também recebo muitas mensagens de apoio, porque sabem também que a culpa não é única e exclusivamente de uma pessoa. Então, foram vários contextos, né? Quando eu chego aqui, nós tínhamos o segundo pior ataque da competição. Em 14 jogos, o Guarani tinha feito 10 gols. Em 5 jogos que faltavam para a fase classificatória, nós fizemos os mesmos 10 gols. A gente passou de segundo pior ataque
para um dos melhores ataques da competição. Nós vínhamos sofrendo muito gols. Com a minha chegada, a gente continuou sofrendo muitos gols. As coisas não acontecem da noite para o dia. Eu fiz 1 mês e meio de trabalho praticamente para concretizar a classificação e depois mais 1 mês e meio de trabalho. Em 3 meses, você carregar todo o peso de um acesso ou não, eu acho que cabe da interpretação de cada um. O torcedor é sentimental, é completamente natural a cobrança que existe, até pela grandeza do clube em que eu estou. Agora, a minha confiança para iniciar uma nova temporada, contribuindo com o elenco, com características que todos nós acreditamos para ter sucesso em 2026, é muito maior para voltar a essa conexão. Da mesma forma que eu iniciei aqui com um carinho gigantesco, a gente pode iniciar a próxima temporada com esse mesmo carinho. Cabe a nós estar trabalhando o máximo possível para a gente reverter essa situação e conquistar os resultados. Provavelmente ainda você, Elano e Fagner vão conversar bastante sobre montagem de elenco, mas inicialmente, assim, qual que é a sua percepção em relação ao elenco que terminou a temporada? Você vai querer contar com quanto de percentual desse elenco você vai querer que continue aqui, que pelo menos o clube tente manter, né? O que você vai precisar de fora em termos de posições, essas situações de elenco, vocês já estão dando andamento a essa situação, já está planejando assim, o que vai ser mais necessário para a montagem de time mesmo, para você ter em mãos para o Campeonato Paulista? Certo. O Fagner até comentou, e tudo que o Fagner passa, a gente é uma conversa em conjunto. Claro que ele, como executivo, tem essa liderança, mas é de uma forma muito compartilhada. Nós vamos reformular aproximadamente aí 70%, 75% do elenco. A ideia é ficar com 10 a 12 atletas que terminaram a temporada conosco. Acrescentar com isso mais alguns atletas da base que nós estamos observando, e a soma de contratações. Então, tudo que for decidido vai ser decidido em conjunto, vai passar pela presidência, pelo CA, pelo departamento de futebol, com eu, o Fagner e o Elano, temos conversas diárias sobre isso. Então, é uma metodologia do Fagner que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outro clube, que é a tomada de decisão compartilhada. Então, é uma forma também que eu acredito, que eu já tive sucesso com ele, e a ideia é manter isso. Agora, com relação a nomes, a posições, agora é um momento que a gente está gerando discussões, mas de muitas indefinições, então a gente prefere não colocar nenhum nome no momento e nenhuma perspectiva de possibilidades. Matheus, você falou a respeito dos gols, né? A melhora a respeito, o time começou a fazer mais gols depois da sua chegada, isso é notório, tá ali, é numérico, não tem como negar, mas o ataque, a defesa continua ainda sendo um ponto de desequilíbrio, e continua sendo um ponto de desequilíbrio. Agora, ele tentou linha de 5, trabalhou com linha de 4 em alguns momentos, a linha de 5 o time talvez ficasse um pouco menos ofensivo, e aí voltava para a linha de 4 e tinha essa vulnerabilidade. Como é que vai ser trabalhado agora para esse ano de 2026 com relação a nomes mesmo, a jogadores que se encaixam no seu perfil de trabalho, se é a linha de 4 ou se é a linha de 5, enfim, mas dentro desse perfil de trabalho, e se a questão ali na hora dos gols mesmo, passou muito mais pelo individual, e é uma opinião sua, né, que eu queria, se passou muito mais pelo individual ou pelo modelo de jogo que você propôs jogar. Perfeito. Eu vejo que agora fica muito mais claro, assim, porque pela relação e ideias claras, assim, que eu coloco em prática no meu dia a dia, fica muito mais fácil também a comunicação entre eu, o Fagner e o Elano. O Fagner, obviamente, já me conhece, o Elano também, então, quando eu cheguei aqui, obviamente que o treinador tem que se adaptar muito, porque já tem uma situação formada. Agora, em um início de planejamento, as contratações já são tudo de ideia em conjunto daquilo que a gente pode fazer dentro de campo. Então, as características dos atletas, de acordo com o que a gente pode fazer para gerar resultado,
se torna mais fácil do que quando eu chego e eu também tenho que me adaptar àquilo que eu encontro no elenco já formado. E eu vejo assim, o futebol tem um aspecto físico, técnico, tático, e englobando tudo isso tem o aspecto mental. Nós tivemos, mesmo nos momentos adversos, inúmeras chances de concretizar o acesso. Não vejo que foi a parte física, não vejo que foi a parte técnica, não vejo que foi a parte tática. Eu vejo que foi aquele momento de você confirmar o acesso. Nós temos diversas ações específicas que poderiam ter mudado o nosso roteiro final. Criamos chances reais para determinar a vitória contra o Náutico, por exemplo. Tivemos lances específicos que dificultaram o decorrer da partida. Agora eu vejo que todas as partidas nós criamos muitas chances de fazer gol. Infelizmente, esses gols não aconteceram. O futebol é um esporte apaixonante por causa disso. Nós tivemos os 3 jogos finais, que nós, com uma vitória, conquistaria o acesso. Nós tivemos inúmeras chances para concretizar. Talvez um empate quando a gente perdeu, talvez uma vitória quando a gente empatou. Nós tivemos situações reais. Infelizmente, por detalhes específicos, uma ação específica, foram criando mais dificuldade para concretizar esse acesso. Bom, só para finalizar, eu quero primeiro agradecer o Elano, o Farney, o professor Matheus, pela confiança, por se dedicarem muito ao Guarani Futebol Clube, da maneira que eles vêm fazendo, que eu estou acompanhando o dia a dia, viajando junto, próximo, nos treinamentos, nas concentrações. E é muito, muito importante esse trabalho, e que esse trabalho seja dado continuidade, que é o que nós estamos fazendo. É muito importante para o Guarani essa continuidade desse trabalho, essa conduta e esse processo está sendo introduzido aqui dentro. E dizer que, para a torcida do Guarani, que não tem ninguém confortável aqui com nada, está tudo sendo muito bem planejado para que a gente faça um 2026 muito melhor do que foi 2025, e esse é o nosso compromisso e a nossa obrigação.